O garçom, um rapaz que bem vira na loja de ferragens, limpou a mesa com um ar excessivamente solícito, os olhos demorando-se nos lugares vazios. Carol não aparecera nem para o jantar de aniversário, nem para suas ligações, deixando Ben sozinho na cabine mal iluminada com duas rosas murchas. Ele imaginou a voz dela, fria e distante, dizendo: algumas coisas simplesmente não dão certo. A vida de Ben Miller no tranquilo subúrbio de Michigan transcorria em um ritmo previsível, como os hacks de servidores bem lubrificados no centro de dados de sua empresa. Soluções simplificadas. Aos 48 anos, ele havia construído uma boa vida, uma casa sólida com garagem para 3 carros, 2 filhos inteligentes e uma esposa, Carol, tão perspicaz e determinada quanto ele. A empresa de tecnologia deles, especializada em infraestrutura em nuvem para pequenas empresas, havia prosperado na última década, consolidando-os na confortável zona intermediária do sonho americano. Ele frequentemente pensava em como Carol lidava com as vendas na costa leste, os negócios que fechava, as noites em claro e os voos matinais. Hoje era terça-feira. Carol estava em Nova York, como costumava fazer. Grace, sua filha de 10 anos, estava sentada no balcão da cozinha, arrumando meticulosamente Cheerios em círculos concêntricos na borda de sua tigela. Mamãe não ligou ontem à noite, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Não era uma pergunta. Grace era uma criatura de hábitos, e Carol sempre ligava às 8h30 sem falta para dar boa noite antes de Ben ajudá-la com a lição de casa. Ben estava na máquina de café, o aroma intenso de torra francesa preenchendo o ar da manhã. Ele olhou para o celular, sentindo uma pontada familiar de leve frustração. Ela mandou mensagem, querida, disse ele, virando a tela para Grace. Disse que as reuniões dela atrasaram. Clientes de Nova York, você sabe como é. A mensagem era curta, apenas 2 linhas, sem emojis. Reuniões até tarde. Dia longo, típico da Carol, concisa e direta. Grace apenas assentiu com a cabeça, ainda empilhando sua tigela de cereal. Mas o leve franzir de seus lábios indicava a Ben que ela não estava totalmente convencida. As viagens de Carol para a costa leste tinham se tornado mais frequentes no último ano, passando de 2 para 3, às vezes 4 dias. Ela voltava para casa com uma aparência genuinamente exausta, olheiras profundas e sua energia vibrante de sempre apagada. Ele havia notado que suas mensagens de texto ultimamente estavam mais curtas, menos descritivas, sem os pequenos detalhes pessoais que ela costumava incluir. A última ligação deles, no domingo à noite, fora breve, pontuada por um ruído fraco e desconhecido ao fundo, como o trânsito distante ou uma conversa sussurrada. Ele perguntou sobre isso, mas ela atribuiu a uma conexão instável no saguão do hotel. Só um pouco cansada, Ben, disse ela com a voz fraca. Semana agitada pela frente. Uma ideia, uma faísca repentina e impulsiva, acendeu-se em sua mente durante o trajeto matinal para o trabalho. As férias de primavera estavam chegando. Grace e Ethan, seu filho de 13 anos, adoravam Nova York. E se eles surpreendessem Carol? Uma viagem em família, alguns dias juntos. Parecia uma boa maneira de se reconectar, de injetar um pouco de diversão na rotina implacável. O pensamento o aqueceu, afastando a leve inquietação que se instalara em seu peito. Quando contou a ideia para as crianças naquela noite, os rostos delas se iluminaram. Ethan, geralmente reservado, chegou a sorrir. Nova York? Sério, pai? Grace pulava de alegria. Podemos ver um espetáculo da Broadway? Mamãe me prometeu um. A empolgação delas era contagiante. Ele sentiu uma onda de orgulho paterno e um renovado senso de propósito. Era uma boa ideia, um plano sólido. Ele enviou uma mensagem informal para Carol, tomando cuidado para não revelar nada. Estou pensando em levar as crianças para algum lugar nas férias de primavera. Alguma sugestão? A resposta dela veio 1 hora depois, breve e cansada. Exatamente como ele esperava. Boa ideia. Talvez a cabana de sempre ou a Flórida. Nenhuma menção a Nova York, nenhuma pergunta investigativa sobre seus planos. Sua mente estava claramente em outro lugar. Ele pesquisou na internet, encontrou o Waldorf History, o antigo e imponente hotel onde Carol sempre se hospedava. Reservou uma espaçosa suíte familiar, certificando-se de que ficasse no mesmo andar do quarto dela. A proximidade parecia reconfortante, uma pequena vitória contra a distância que os separava. Imaginou os rostos deles quando batesse a porta, a expressão de surpresa e alegria no rosto de Carol.
Na noite de quinta-feira, uma mensagem de texto tocou em seu celular, a tela iluminando o quarto escuro. Era de Carol. Seu coração deu um pequeno salto de expectativa, imaginando um rápido boa noite ou uma atualização sobre o dia dela. A noite foi inesquecível. Quero repetir amanhã à noite. Ben leu 2 vezes. Inesquecível? Ele piscou. Isso não era típico da Carol. Seu dedo pairou sobre o teclado, prestes a responder, quando outra mensagem surgiu imediatamente, aparecendo acima da primeira. Desculpe, falei com a Brenda sobre o jantar com o cliente e me enganei de pessoa. Estou tão cansada que mal consigo digitar. Seu estômago revirou, uma sensação fria e pesada. Brenda. Ele não conhecia ninguém chamada Brenda. Carol nunca havia mencionado uma Brenda em seu círculo social, muito menos uma colega com quem teria uma noite inesquecível. Ele encarou a tela, as 2 mensagens contrastando fortemente com o branco brilhante. Pessoa errada. Tão cansado que mal consigo digitar. As palavras pareciam frágeis, um véu tênue sobre algo que ele não conseguia compreender. Tentou racionalizar. Uma nova cliente? Uma fornecedora? Mas inesquecível, e a correção imediata, quase frenética. O pensamento o corroía por dentro. Ben tentou dormir, mas sua mente estava a mil repassando a última ligação, o ruído distante, as mensagens mais curtas, a observação de Grace. Tentou convencer a si mesmo de que não era nada, um simples engano de uma mulher exausta. Mas o frio pavor que se instalara em seu estômago se recusava a ir embora. Ele se revirava na cama, o relógio digital no criado mudo marcando lentamente as horas, cada minuto se estendendo como uma eternidade. O nome, Brenda, continuava pairando no ar, uma visitante silenciosa e indesejada. Na manhã seguinte, no escritório, o zumbido do ar-condicionado era um pano de fundo familiar para sua inquietação. Ele caminhou pelo escritório de planta aberta, dirigindo-se ao seu canto com paredes de vidro. Gary, seu gerente de operações, estava na máquina de café com uma caneca na mão. Gary era um bom homem, firme, confiável. Ele acenou para Ben se aproximar. Bom dia, Ben. Teve notícias da Carol? Ela ainda está em Nova York, respondeu Ben, tentando manter a voz calma. Semana agitada. Gary tomou um gole lento de café. Eu imaginei. Vi ela semana passada, na verdade. Terça-feira, eu acho. Lá no The Gilded Spoon. Parecia que ela estava tendo um almoço bem intenso. Ben sentiu um arrepio repentino, apesar da temperatura controlada do escritório. O Gilded Spoon era um lugar sofisticado, conhecido por sua atmosfera tranquila e almoços de negócios caros. Ah? Perguntou ele, tentando parecer casual. Com quem ela estava? Gary deu de ombros. Não sei o nome. Um cara qualquer. Parecia bem vestido, no entanto. Eles estavam bem próximos, né, sabe? Conversando bem de perto. Achei um pouco intenso para um almoço de negócios. Ele tomou outro gole, alheio ao aperto gélido que se formara em torno do peito de Ben. O comentário casual de Gary sobre o almoço intenso de Carol no The Gilded Spoon incomodava Ben, misturando-se com as mensagens perturbadoras sobre Brenda. Ele tentou ignorar. Carol era uma mulher de negócios astuta. Almoços intensos faziam parte do seu trabalho, mas a imagem dela inclinando-se para frente, conversando de perto com um homem desconhecido, não desaparecia. Ele reprimiu o pensamento, empurrando-o para o fundo da mente, junto com a lembrança do frio pavoroso da noite anterior. Ele tinha um plano, uma surpresa para a família, e não deixaria que esses pensamentos dispersos o atrapalhassem. Ele passou o resto da manhã e o início da tarde delegando tarefas metodicamente, garantindo soluções simplificadas. Tudo correria bem na ausência dele. Gary estava de pé ao lado da mesa, prancheta na mão. Viagem em cima da hora, Ben, comentou Gary, arqueando levemente uma sobrancelha. Tudo bem? Foi só uma coisa de momento, respondeu Ben, forçando um sorriso. Férias de primavera com as crianças. A Carol está em Nova York, então pensamos em fazer uma surpresa para ela. Ele observou o rosto de Gary em busca de alguma reação, mas Gary apenas assentiu, anotando algo. Bom, aproveitem, nós cuidamos de tudo. Ben apreciava a firmeza de Gary, sua confiabilidade inquestionável. Era um contraste gritante com as incertezas que fervilhavam em sua própria mente. Ele buscou Grace e Ethan na escola, e a animação deles era palpável no carro. Ethan, geralmente absorto no celular, finalmente olhou para cima com um raro sorriso no rosto. Grace tagarelava sem parar sobre musicais da Broadway e cachorros quentes. A alegria desenfreada deles era uma distração bem-vinda, um escudo brilhante contra as sombras crescentes de sua suspeita.
Ele se agarrou a isso, deixando que o entusiasmo deles abafasse suas dúvidas. No aeroporto metropolitano de Detroit, a agente de embarque anunciou que o voo para o JOTFK estava atrasado. Condições climáticas adversas na região de Nova York, explicou ela, com a voz um pouco estridente pelo sistema de som. Prevemos um atraso de 2 horas, pessoal. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Grace imediatamente se desanimou, soltando um leve gemido. Ethan apenas suspirou, apertando os fones de ouvido e se perdendo na música. Ben tentou animá-los. Só um pequeno contratempo, pessoal. Mais tempo para um lanche. Ele comprou pretzels e sucos de caixinha caros, mas a novidade passou rápido. Grace começou a se mexer inquieta, chutando as pernas contra o banco. Papai, disse ela, com a voz mais suave agora, por que não contamos para a mamãe? E se ela estiver super ocupada com o trabalho? Ben bagunçou o cabelo dela. É uma aventura, Grace. Uma grande surpresa. Ela vai adorar. Ele tentou soar convincente, mas uma pontada de ansiedade o atingiu. E se ela estivesse ocupada? E se ela tivesse planos inadiáveis? Ele percebeu então, com um sobressalto, que não havia considerado um plano B. Não havia pensado além do momento da surpresa. A imagem da mensagem de Carol com o nome Brenda passou pela sua mente, nítida e indesejada. 2 horas depois, após o que pareceu uma eternidade, finalmente embarcaram. O voo transcorreu sem incidentes, mas o atraso fez com que pousassem no JFK perto das 20 horas, com as luzes da cidade formando uma tapeçaria deslumbrante contra o céu escuro. Grace pressionou o rosto contra a janela, esquecendo-se de sua inquietação. Olha, papai, está tão claro. Mamãe vai ficar tão surpresa. Sua inocente expectativa causou um nó no estômago de Ben. A viagem de táxi até o centro da cidade foi um turbilhão de táxis amarelos e prédios imponentes. O Waldorf Astoria erguia-se majestosamente diante deles, um ícone do glamour do velho mundo. Sua grandiosa fachada parecia zombar de sua turbulência interior, sua presença imponente exigindo uma compostura que ele lutava para manter. Ele conduziu as crianças pelas portas giratórias, com os olhos arregalados de admiração, e aproximou-se do balcão de recepção de mogno polido. Um jovem com o cabelo penteado para trás e um paletó impecável sorriu educadamente. Bem-vindo ao Waldorf Astoria. Como posso ajudá-lo? Temos uma reserva, disse Ben, tentando transmitir uma aura de calma e confiança. Miller, Ben Miller, e acredito que minha esposa, Carol Miller, também ficará aqui. O agente, cujo crachá dizia Chris, digitava freneticamente em seu teclado. Ah, sim, Sr. Miller. Bem-vindo. O senhor está hospedado na suíte 1220. E sim, a Sra. Miller também está conosco no quarto 1214. Vejo que o aviso para o quarto dela está bloqueado para perturbá-la. O maxilar de Ben se contraiu imperceptivelmente. Não perturbe? Repetiu ele, as palavras parecendo pesadas em sua língua. Ela está no quarto dela agora, você sabe. Chris olhou para a tela, seus dedos deslizando pelas teclas. Deixe-me verificar a atividade do cartão de acesso da Sra. Miller. Sim, o cartão dela foi usado pela última vez para entrar no quarto há cerca de 1 hora, às 7h15. Então, ela estava dentro. Sozinha? Ben forçou um sorriso pequeno e tenso. Excelente. Então, estamos logo ali no corredor? Chris assentiu com a cabeça, entregando-lhe os cartões-chave num elegante porta-cartões. Sim, Sr. Miller, quarto 1220. Logo ali no corredor, perto do quarto da Sra. Miller, o 1214. Tenha uma boa estadia. Enquanto subiam no elevador, a suave música de jazz do saguão ia diminuindo a cada andar, e um silêncio palpável se instalou entre eles. Grace apertava sua pequena mochila, a animação anterior atenuada pelo horário avançado e pela solenidade silenciosa da viagem. Ethan, geralmente alheio a tudo, havia tirado os fones de ouvido. Ele se endireitou um pouco, o rosto jovem indecifrável, mas Ben podia sentir a silenciosa percepção do filho sobre a tensão não verbalizada que pairava no ar. As portas do elevador se abriram com um leve toque, revelando um longo corredor silencioso. A suíte familiar deles, quarto 1220, era espaçosa, com 2 quartos grandes e uma sala de estar com vista para as luzes da cidade. Grace foi imediatamente até a janela, pressionando o nariz contra o vidro e apontando para o Empire State Building iluminado. Ethan se jogou em uma das camas e pegou o celular. A empolgação deles, embora atenuada pelo horário avançado, ainda estava presente.
um frágil contraponto ao crescente temor no peito de Ben. Certo, pessoal, disse Ben, com a voz soando estranhamente tensa aos seus próprios ouvidos. Acomodem-se aqui. Vou dar uma passadinha no quarto da mamãe para garantir que ela esteja pronta para a nossa grande surpresa. Não toquem em nada. E definitivamente, nada de pedir serviço de quarto sem mim. Ele tentou falar num tom leve, mas as palavras soaram vazias. Gracie se virou da janela. Papai, ela vai ficar mesmo surpresa? Ah, sim, Ben conseguiu dizer, forçando um sorriso. Muito, muito surpreso. Ele tentou cruzar olhares com Ethan, mas o filho já estava absorto na tela. Precisava de um momento, apenas alguns minutos para confirmar o que já suspeitava. Precisava saber antes de levar as crianças para o desastre que as aguardava. Ele saiu para o corredor silencioso. O silêncio o oprimia, amplificando as batidas frenéticas do seu próprio coração. Quarto 1214. Apenas algumas portas adiante. O carpete abafava seus passos, fazendo-o sentir-se como um fantasma perseguindo a própria vida. Aproximou-se da porta, uma pesada e sólida placa de madeira escura. Nenhuma luz transparecia por baixo, mas, à medida que se aproximava, ouviu uma música fraca, um jazz suave, quase imperceptível, vazando por baixo da porta, e vozes abafadas, indistintas, mas definitivamente mais de uma. Ele ergueu a mão para bater, os nós dos dedos pairando a centímetros da superfície polida, mas uma fria premonição, aguda e inegável, o deteve. O calor que ele mantivera por semanas, a crença em Carol, na vida deles, começou a se esvair, substituída por uma certeza gélida. Então, uma risada. A risada de Carol, inconfundível, suave, íntima, um som que ele conhecia tão bem, mas que não ouvia dirigido a ele há muito, muito tempo. Em seguida, ouviu-se um murmúrio baixo de um homem, indistinto demais para distinguir palavras, mas a cadência, a intimidade compartilhada, era clara. Ben encostou o ouvido na porta, com o coração batendo forte no peito. A música aumentou um pouco de volume por um instante, depois diminuiu novamente. Ele se esforçou, tentando captar fragmentos. Ouviu uma frase, um carinho suave, quase sussurrado, vindo do homem. E então, a voz de Carol, leve e brincalhona, respondendo. Não era conversa de negócios. Era algo completamente diferente, algo nauseantemente pessoal. Uma onda de náusea o invadiu, mas logo foi substituída por uma determinação fria e desesperada. O cartão-chave que Chris lhe dera para o seu próprio quarto, o 1220. Ele se lembrou da leve hesitação de Chris, da tecla extra que ele digitou. Lembrou-se da sensação que tivera então, aquele breve lampejo de suspeita que descartara como paranoia. Agora, ele sabia. Chris, com sua calma e profissionalismo característicos, lhe dera acesso aos 2 quartos. Ele deslizou o cartão na ranhura. A pequena luz verde piscou. Um clique suave ecoou no corredor silencioso. Ele empurrou a porta para dentro, apenas o suficiente para que uma fresta de luz entrasse. O jazz suave estava mais alto agora. Seu olhar imediatamente se fixou na cena. Carol, inicialmente de costas para ele, estava perto da janela, parcialmente despida, com um roupão de seda aberto. Ela ria, a cabeça jogada para trás, enquanto um homem estava ao seu lado com a mão em seu quadril. Era um estranho, alto e de ombros largos, com cabelos escuros. Sua camisa estava desabotoada, a gravata frouxa. Carol virou a cabeça, o riso morrendo em sua garganta ao encontrar os olhos dele. Seu rosto, corado momentos antes, perdeu toda a cor, tornando-se um branco fantasmagórico. Sua boca se abriu, um suspiro silencioso. O homem, assustado com o silêncio repentino dela, virou-se, os olhos arregalados ao ver Ben. Quem é você? Perguntou ele, instintivamente tentando se cobrir com os braços. Ben sentiu o mundo girar. O ar escapou de seus pulmões de uma vez. A música, as luzes da cidade lá fora, o quarto luxuoso, tudo se transformou numa confusão indistinguível. Ele não conseguia falar, não conseguia se mexer. A imagem se gravou em sua mente. Carol, sua esposa há 15 anos, com outro homem. A traição foi um golpe físico, um soco que lhe tirou o fôlego. Então, fraca, mais nítida, ele os ouviu. A voz abafada de Ethan, a risadinha de Gracie, vindo do quarto deles pelo corredor. Seus filhos. Sua responsabilidade. O som dissipou a névoa do choque. Uma clareza repentina e cortante.
Ele não podia ficar ali parado, não podia causar uma cena, não com eles tão perto. Ele se virou lentamente, mecanicamente. Não disse uma palavra, não lançou outro olhar ao rosto horrorizado de Carol, nem à raiva perplexa do estranho. Simplesmente saiu, fechando a porta pesada atrás de si. O clique suave ecoou no corredor silencioso, um som final e definitivo. Sua mente fervilhava, uma tempestade caótica de imagens e perguntas. Ele precisava proteger as crianças, precisava pensar, mas tudo o que sentia era o gosto amargo da verdade e a necessidade avassaladora de proteger seus filhos das ruínas das escolhas da mãe. Ben cambaleou de volta para sua suíte, o ar de repente denso e sufocante. Grace ainda estava perto da janela, apontando para um arranha-céu distante. Ethan cantarolava baixinho em seus fones de ouvido, completamente alheio a tudo. A conversa inocente deles era um contraponto cruel e zombeteiro à paisagem despedaçada de sua mente. Ele murmurou algo sobre precisar lavar o rosto e se retirou para o banheiro, a fechadura se fechando com um baque seco. O pequeno espaço revestido de azulejos parecia um santuário, um lugar onde a farsa finalmente podia ser deixada de lado. Ele se encostou na parede fria, a respiração entrecortada. A imagem, crua e lancinante, se repetia em sua mente. Carol, a estranha. O jeito como seu rosto havia perdido a cor. Ele fechou os olhos e as lágrimas vieram, quentes e furiosas. Um soluço silencioso e gutural que o dilacerou. Ele pressionou o punho contra a boca, tentando abafar o som, impedindo que ultrapassasse a fina parede e atingisse seus filhos. Ouviram uma batida suave na porta. Papai, tudo bem aí dentro? Era Ethan. Podemos ir ver a mamãe agora? A Grace quer mostrar o Empire State Building para ela da nossa janela. Ben respirou fundo, com a voz trêmula, e jogou água fria no rosto. Olhou para o seu reflexo. Um estranho o encarava, olhos vermelhos e rosto pálido. Endireitou os ombros, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Já vou, amigo, disse ele com a voz rouca. Ele surgiu, tentando transmitir uma aura de calma. E aí, pessoal? Disse pigarreando. Más notícias, eu acho. Mamãe acabou de mandar uma mensagem. Ela foi chamada para uma reunião de trabalho de emergência. Super importante, ela disse. Não volta por algumas horas, vamos fazer uma surpresa para ela amanhã de manhã. A mentira tinha um gosto amargo na boca dele, mas a decepção deles foi momentaneamente substituída por compreensão. Grace franziu a testa, mas Ethan apenas assentiu. Ah, ok. Ele pediu serviço de quarto, uma seleção de hambúrgueres e batatas fritas, tentando criar uma aparência de normalidade. Observou as crianças comerem enquanto beliscava o próprio prato. A comida era insípida e indigesta. Cada mordida parecia uma traição ao próprio corpo. Tentou puxar conversa, perguntou sobre o dia delas, apontou pontos turísticos da janela. Tudo isso enquanto uma corrente frenética de pânico percorria sua fachada serena. O telefone dele vibrou. Carol, ele viu o nome dela, ouviu o toque frenético. Deixou cair na caixa postal. Tocou de novo. Ele finalmente atendeu com a voz monótona. O que você quer? Bem, por favor. Sua voz era fraca, trêmula, suplicante. Deixe-me explicar. Só me deixe falar com você. Agora não, disse ele com a voz fria e sem emoção. As crianças estão aqui. Ele a ouviu inspirar profundamente. Um soluço silencioso. Desligou, o pequeno clique soando incrivelmente alto. Colocou o telefone com a tela virada para baixo sobre a mesa, fora de sua vista. Ele passou a noite distraindo Ethan e Grace, guiando-os pelo caos deslumbrante e avassalador da Times Square. As luzes de neon, a cacofonia de sons, a imensidão da multidão, tudo era um borrão. Ele apontou a loja da M&M's, deixando-os hipnotizados pelas telas gigantes. O deslumbramento deles era como uma punhalada em seu coração, um lembrete constante do que ele tinha a perder, do que Carol havia colocado em risco por descuido. A alegria deles parecia uma cruel ironia, um fardo pesado em seu mundo já em ruínas. O celular dele vibrou repetidamente no bolso. Ele ignorou, sentindo as vibrações contra a coxa, cada uma como uma nova pontada. Sabia que era Carol, implorando, explicando, pedindo desculpas. Ele não queria ler as mensagens, ainda não. Precisava ser forte pelas crianças. Mais tarde naquela noite, depois que Grace e Ethan finalmente adormeceram em suas camas separadas, exaustos pela viagem do dia e pela sobrecarga sensorial da cidade, Ben saiu do quarto deles. O corredor estava silencioso, exceto pelo zumbido distante do prédio.
Ele caminhou a curta distância até o quarto 1214. Ela estava lá, Carol, sentada no chão, do lado de fora da porta, com os joelhos encolhidos e o rosto entre as mãos. Seus ombros tremiam com soluços silenciosos. O cabelo estava despenteado, o roupão de seda ainda entreaberto. Ela parecia completamente devastada, um contraste gritante com a mulher serena e confiante que ele conhecia. Ao se aproximar, ela ergueu lentamente a cabeça com os olhos vermelhos e inchados. Ela o viu, um lampejo de puro desespero em seu olhar. Ela se levantou, estendendo uma mão trêmula em sua direção. "Ben, por favor!" Ele recuou, dando um passo para trás, como se o toque dela pudesse contaminá-lo. "Não", disse ele, em um sussurro baixo e perigoso. "Simplesmente não faça isso." Eles ficaram ali parados no corredor silencioso, o silêncio pesado entre eles. "Preciso de respostas, Carol", disse ele, as palavras forçadas por uma garganta apertada. "Tudo, agora." Ela desviou o olhar, os ombros caídos. "Isso começou há alguns meses", confessou, a voz quase inaudível. "Com o David. Ele é um cliente. Eu não sei como aconteceu, Ben. Simplesmente aconteceu. Meses. Não apenas esta viagem. A revelação o atingiu com uma nova onda de náusea. Ele pensou nas mensagens mais curtas, nas ligações distraídas, na noite inesquecível. Lembrou-se da mensagem de Brenda, uma mentira agora exposta. E do encontro com Gary no The Gilded Spoon, o almoço intenso. As peças se encaixaram, formando um mosaico nauseante de engano. "Brenda", disse ele, o nome uma acusação amarga. "Aquela mensagem. Era o David? Era ele que estava com você no The Gilded Spoon?" Ela assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sim. Me desculpe, Ben. Me desculpe muito." Ele olhou para ela, olhou-a de verdade, e viu uma estranha. A mulher que ele amara, com quem construíra uma vida, havia desaparecido, substituída por aquela figura chorosa. A traição era absoluta, irreversível. "Arrumem suas coisas, Carol", disse ele com a voz plana sem emoção. "Você precisa sair deste hotel, hoje à noite. Não posso ficar no mesmo andar que você. Não agora." As palavras eram calmas, precisas. Um realismo frio o dominando. O corredor do Waldorf Story estava silencioso e tranquilo nas primeiras horas da manhã. Ben observava da porta de sua suíte, enquanto Carol, com o rosto manchado e inchado de lágrimas, arrastava a mala em direção ao elevador. Ela não olhou para trás. As rodinhas da mala rangeram levemente no carpete, um som pequeno e triste no vasto silêncio. As portas do elevador se abriram com um suave toque, engoliram-na e se fecharam. Ele ficou ali parado por um longo momento, a fria finalidade da partida dela o envolvendo. Ele voltou para a suíte silenciosa, as crianças ainda dormindo, alheias a tudo. Pegou o celular, o polegar pairando sobre os contatos. Precisava falar com alguém. Ligou para Frank, seu irmão mais velho, que morava em Michigan. Frank era um homem pragmático, centrado, estável. O telefone tocou 3 vezes antes que a voz sonolenta de Frank atendesse. "Ben? Está tudo bem? Que horas são?" "Não, Frank, está tudo bem." A voz de Ben estava rouca, quase irreconhecível. Ele respirou fundo e relatou tudo. A viagem, a surpresa, o cartão-chave, o quarto, David, as mentiras, a confissão de Carol. Não omitiu nenhum detalhe. Do outro lado da linha, ele foi recebido por um silêncio pesado e chocado. "Ben", disse Frank finalmente com a voz agora bem desperta. "Jesus, estou saindo. Vou pegar o primeiro voo." "Não", disse Ben, uma teimosia repentina enrijecendo sua espinha. "Não, eu tenho as crianças. De qualquer forma, vamos voltar para casa amanhã de manhã. Eu alterei os voos. Não precisa você vir até aqui." Ele não conseguia explicar, mas precisava resolver isso sozinho, se virar com as próprias pernas. Ele passou o resto da noite fazendo os preparativos. Os voos remarcados foram confirmados, com partida no início da manhã. Enviou um e-mail breve e formal para Gary no trabalho, avisando que voltariam mais cedo do que o esperado. Arrumou as malas das crianças, agindo com uma eficiência quase entorpecida. Quando Ethan e Grace acordaram, Ben os fez sentar. "E aí, pessoal?", disse ele, tentando falar num tom calmo, mas sua voz ainda estava rouca. "Escutem, a mamãe teve outra emergência, uma bem séria. Ela já teve que sair de Nova York. Nós também vamos para casa hoje de manhã." O lábio inferior de Grace tremeu. Mas nós nem a surpreendemos ainda, e eu queria ver um espetáculo da Broadway com ela." Ethan, mais quieto, apenas olhou para ele com a testa franzida em confusão.
Está tudo bem, pai? Está tudo bem, pessoal, mentiu Ben com uma tranquilidade ensaiada na voz. Só coisas de adulto. Mamãe está com muita saudade e vai ver vocês quando voltarem para casa. Ainda vamos fazer algo especial para o recesso de primavera, tá bom? Ele observou os rostos deles, vendo a confusão, a decepção, o início de algo novo e perturbador naqueles olhinhos jovens. Essa era a parte mais difícil, a forma como o mundo deles tinha acabado de mudar, sem o consentimento deles, sem explicação. O voo de volta para Michigan foi silencioso e pesado. A conversa habitual havia desaparecido. Grace pressionou o rosto contra a janela, não para apreciar a vista, mas como se quisesse se esconder. Ethan estava com os fones de ouvido, mas Ben percebeu que ele não estava jogando, apenas encarando fixamente o assento à sua frente. Eles pressentiram. Ele sabia. A mudança profunda e inegável em seu pai, em suas vidas. De volta a casa, tudo parecia diferente, vazio. Ele começou o doloroso processo de explicar tudo aos amigos e familiares mais próximos. Houve telefonemas sussurrados, visitas sombrias. O choque era palpável. A compaixão, um manto pesado. Eu simplesmente não consigo acreditar na Carol, sussurrou sua cunhada Susan, com os olhos arregalados. Ela parecia tão perfeita. Ben não ofereceu defesa, nenhuma explicação além dos fatos. Ele marcou uma consulta com Mark, um advogado de divórcio recomendado por um colega. Mark era perspicaz, pragmático e totalmente focado no trabalho. Ben expôs os detalhes cruéis: o caso extraconjugal, o engano, a necessidade imediata de proteger seus filhos. Mark ouviu, assentindo ocasionalmente e anotando. Precisamos garantir seus bens, Ben. Proteger os interesses das crianças. Michigan adota o regime de partilha equitativa, mas lutaremos por um regime justo. Ele falou sobre guarda, divisão de bens, pensão alimentícia. Foi uma conversa fria e objetiva sobre o desmoronamento de sua vida. Carol ligava diariamente, às vezes, várias vezes ao dia. Suas ligações iam direto para a caixa postal. Ela deixava mensagens longas, confusas, cheias de súplicas, explicações e pedidos de desculpas. Ben ouvia algumas delas, percebia sua voz trêmula, o desespero, mas sua raiva e mágoa eram muito intensas. Ele não conseguia se envolver. Ainda não. Cada vez que o telefone vibrava, uma nova onda de ressentimento o invadia. A casa, seu lar por 15 anos, agora parecia estranha, vazia, apesar de Ethan e Grace estarem lá. Uma sombra pairava sobre tudo. Ethan, geralmente extrovertido, tornou-se retraído, passando horas em seu quarto, curvado sobre seus videogames. Grace, antes tão alegre, começou a ter pesadelos, acordando com choros suaves que dilaceravam o coração de Ben. Ele se sentava em sua cama, abraçando-a, embalando-a até que ela voltasse a dormir. Ele viu o impacto imediato da infidelidade em seus filhos, não apenas nele. Isso alimentou sua determinação, fortaleceu seu caráter. Ele lutaria por eles. Ele começou a vasculhar os pertences de Carol no quarto deles. O lado dela do armário, ainda cheio, parecia uma exposição de museu. O porta-joias, o cheiro do perfume dela nas roupas. Era uma dolorosa escavação da vida que compartilharam. Cada item uma lembrança, agora manchada. Ele dobrou os suéteres dela, colocou os sapatos em caixas. Soube por Frank que Carol estava hospedada na casa de uma amiga em Detroit e tinha começado a procurar um apartamento. Ela não tinha voltado para casa desde que saíra de Nova York. Foi assim que tudo começou, o lento e angustiante processo de desvendar duas vidas. As escolhas que as pessoas fazem, as consequências que se seguem, elas se estendem, invisíveis, afetando tudo. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A notícia, como toda má notícia em uma comunidade pequena, se espalhou rapidamente. Em uma semana, Ben começou a notar as mudanças. Amigos ligavam para oferecer condolências em voz baixa, quase pedindo desculpas. Os vizinhos desviavam o olhar ou acenavam com a cabeça de forma rápida e constrangida quando ele buscava as crianças na escola. Os corredores do supermercado pareciam mais longos, o ar mais denso de uma pena silenciosa. Ele se tornou objeto de observação silenciosa. O homem cuja esposa o havia deixado por outro. O peso emocional era imenso, um fardo esmagador que carregava constantemente. Encontrava consolo no movimento. Longas corridas pelas ruas arborizadas do subúrbio, forçando o corpo até os pulmões doerem, a mente brevemente esvaziada de tudo.
exceto o ritmo dos seus pés. Também passava as noites em claro no escritório. Soluções simplificadas. O zumbido silencioso dos servidores era um ruído reconfortante e previsível. Era mais fácil se concentrar no código e nas projeções do que no enorme vazio em sua vida. Seu advogado, Mark, iniciou as discussões financeiras, desvendando as camadas da vida conjunta do casal. Contas bancárias, investimentos, a casa, a empresa, tudo estava interligado. Era complexo. Não se trata apenas de dividir as coisas ao meio, Ben, explicou Mark, com a voz isenta de julgamento. Há implicações fiscais, projeções a longo prazo. É um processo. Cada conversa era um novo lembrete do profundo entrelaçamento de suas vidas, agora no doloroso processo de separação. A carreira de Carol, antes motivo de discreto orgulho para ele, agora parecia manchada. Ele se lembrava das viagens de negócios dela a Nova York, das reuniões que se estendiam até tarde, dos telefonemas. Cada lembrança agora carregava o gosto amargo da decepção. Ele via o sucesso dela, a sua ambição, não como conquistas compartilhadas, mas como ferramentas usadas em sua traição. Papai, disse Ethan certa noite, depois que Grace adormeceu. Ele estava sentado no sofá, não olhando para Ben, mas para o videogame. A mamãe fez alguma coisa muito ruim? Sua voz era baixa e hesitante. Ben sentiu um nó familiar apertar seu estômago. É complicado, filho, disse ele, tentando escolher as palavras com cuidado. Mamãe tomou algumas decisões que magoaram nossa família. Me magoaram. Ela não vai voltar para casa agora. Ethan assentiu lentamente, ainda olhando fixamente para a tela. Mas Ben percebeu a sutil mudança na postura do filho, o jeito como seus ombros pareciam se curvar um pouco mais. Grace, por sua vez, parou de perguntar por que a mãe não voltava para casa. Em vez disso, desenhava a família, 4 bonequinhos de palito. Ultimamente, porém, o desenho de Carol era frequentemente rabiscado, uma bagunça frenética de giz de cera sobre seu rosto sorridente. Era uma mensagem silenciosa e dolorosa. A constante mistura de tristeza e raiva tornou-se insuportável. Ele estava exausto, perpetuamente à beira de um ataque de nervos. Finalmente, seguiu o conselho de Mark e começou a fazer terapia. A doutora Evans era uma senhora mais velha, tranquila e de olhar bondoso. Ela basicamente ouvia, oferecendo sugestões delicadas. Foi um processo lento e angustiante, mas só o fato de conversar, de dar voz ao caos que o consumia, já lhe proporcionava uma pequena sensação de alívio. Por meio do advogado, ele descobriu mais detalhes sobre o caso de Carol. Seu amante, David, era de fato um colega, um executivo de vendas de uma empresa concorrente com a qual frequentemente colaboravam em grandes projetos. Brenda, portanto, havia sido uma fachada conveniente, um nome escolhido aleatoriamente para desviar suspeitas. A confirmação endureceu algo em Ben. Não fora apenas um erro, um momento de fraqueza. Era um engano calculado. O choque inicial havia passado, substituído por uma dor lancinante e cotidiana. Era uma dor surda que nunca o abandonava completamente, pontuada por momentos de raiva aguda e cegante que surgiam inesperadamente. Ele podia estar lavando roupa ou dirigindo e, de repente, uma lembrança, um som, uma frase a desencadeava. O relacionamento dele com Gary no trabalho ficou tenso. Havia um reconhecimento silencioso entre eles, um entendimento tácito do aviso anterior de Gary, ignorado, sobre o almoço intenso de Carol. Gary ainda era confiável, ainda competente, mas a camaradagem fácil entre eles havia desaparecido, substituída por uma distância cautelosa. Ben sentiu um lampejo de ressentimento, não de Gary, mas de si mesmo por ter ignorado os sinais. Ele lutou contra momentos de profunda dúvida, repassando conversas, procurando por sinais que não percebeu, se perguntando se poderia ter feito algo, qualquer coisa, de forma diferente para evitar isso. O advogado de Carol entrou em contato, propondo uma reunião inicial para discutir os filhos e a divisão de bens. A ideia de vê-la novamente, de sentar-se à sua frente e conversar sobre o desmoronamento legal de suas vidas, o encheu de um frio pavor, mas ele sabia que era necessário. Apesar do apoio inabalável de Frank e de alguns amigos próximos, Ben sentia uma profunda solidão. Estava à deriva, navegando em águas desconhecidas. Começou a reavaliar todo o seu casamento, questionando os últimos 18 anos. Teria tudo sido uma mentira? Teria ele realmente a conhecido? A certeza da história que compartilhavam havia se despedaçado.
deixando para trás um mosaico de dúvidas e perguntas sem resposta. Ele encontrou conforto em rotinas simples com as crianças, noites de pizza e cinema, caminhadas matinais até o ponto de ônibus, ajudar Grace com a ortografia, Ethan com a álgebra. Tentou criar novos rituais, novos pontos de estabilidade em suas vidas fragmentadas. Era um trabalho pequeno e silencioso, mas era algo que ele podia controlar, algo real em um mundo que de repente se tornara desorientador e imprevisível. A sala de reuniões era estéril, impessoal. Uma longa mesa polida, 4 cadeiras. Ben sentou-se em frente a Carol, seus advogados os flanqueando como sentinelas silenciosos. Era a primeira vez que a via desde que ela deixara o Waldorf History. Ela parecia menor, o rosto abatido, os olhos evitando os dele. O ar estava carregado de palavras não ditas, com uma década e meia de história compartilhada agora reduzida a termos legais e disputas. Carol pigarreou, com a voz suave. Ben, eu queria dizer novamente o quanto sinto muito. Mark, o advogado de Ben, mexeu-se discretamente na cadeira, com um pequeno e quase imperceptível aceno de cabeça. Era um sinal claro, nenhuma demonstração de emoção. Ben cerrou os dentes, forçando-se a olhar para a papelada à sua frente. Estamos aqui para discutir as crianças e os bens, Carol, disse ele, com a voz fria e sem qualquer afeto. A discussão passou para a guarda temporária. Mark apresentou a proposta de cronograma. Ben ficaria com as crianças principalmente, e Carol em fins de semana alternados. Carol resistiu, argumentando por mais tempo, mas sua advogada, uma mulher severa de óculos, aconselhou-a a aceitar o acordo temporário. Foi uma negociação dolorosa. Cada ponto parecia mais uma ferida aberta em sua família. À medida que os demonstrativos financeiros chegavam, Ben encontrava mais discrepâncias, pequenos saques que ele não reconhecia, um aumento repentino nos gastos com cartão de crédito para viagens não associadas às contas conjuntas. Não era apenas descuido, sugeria ocultação deliberada, um sangramento constante dos recursos compartilhados. Sua raiva inicial fervilhava, depois explodiu em fúria fria. Ele começou a investigar o caso mais a fundo, não por meio de Mark, mas através de conversas discretas com ex-colegas de Carol, por meio de perguntas sutis feitas a conhecidos em comum. Descobriu que David, o homem no quarto de hotel, também era casado. Descobriu que o caso não tinha durado apenas meses, como Carol alegara, mas que já durava mais de um ano. As reuniões de trabalho de emergência, os jantares com clientes até tarde, cada mentira agora tinha um nome, um rosto e uma duração. A traição parecia mais profunda, mais arraigada, mais calculada do que ele jamais imaginara. As crianças também continuavam a demonstrar o desgaste. As notas de Ethan começaram a cair, um contraste gritante com sua média B habitual. Ele recebeu um telefonema da escola sobre um pequeno problema disciplinar. Ethan havia se envolvido em uma discussão acalorada com outro garoto no corredor, algo totalmente atípico. Grace, ainda mais quieta, preferia desenhar sozinha em seu quarto, com a porta entreaberta, sinalizando claramente que não queria companhia. Certa noite, Ben encontrou Ethan olhando fixamente para o celular, mas não jogando, apenas olhando fixamente. Ben sentou-se ao lado dele. Ethan, começou com a voz suave. Eu sei que isso é difícil. Toda essa situação entre a mamãe e eu não é sua culpa, tá bem? Nada disso é. E tudo bem ficar com raiva, ou triste, ou confuso. Seja lá o que você estiver sentindo, está tudo bem. Ethan ergueu o olhar com os olhos marejados. Por que ela fez isso, pai? Fizemos alguma coisa errada? Não, disse Ben com voz firme. Não, você não fez isso. Foi uma escolha da mamãe, uma decisão dela. E às vezes os adultos fazem escolhas ruins. Mas isso não significa que ela não te ame, ou que eu não te ame. Ele sustentou o olhar do filho, tentando transmitir uma estabilidade que nem sempre sentia. Seus dias se tornaram uma constante correria. As exigências do trabalho em soluções simplificadas. As responsabilidades não haviam diminuído, mas agora ele também era o único responsável por levar as crianças à escola, preparar o jantar, fazer a lição de casa, contar histórias antes de dormir e acalmar pesadelos. Muitas vezes, ele se jogava na cama, física e emocionalmente exausto. Então, ele soube por um conhecido em comum. Carol estava namorando de novo. Um novo homem. Alguém que ela conheceu no novo emprego. A notícia foi um baque, uma dor aguda e inesperada. Apesar da separação, apesar da traição,
A ideia de vê-la seguindo em frente, compartilhando a vida com outra pessoa, era como uma ferida recente. Ele se debatia com a própria identidade. Por 18 anos, ele fora o marido de Carol, parte de uma unidade. Agora, ele era apenas Ben, um pai solteiro, um homem se reconstruindo. Ele pediu outra reunião com Carol, desta vez a sós. Preciso de total transparência, disse ele com a voz baixa e calma. Sobre o caso, a cronologia, cada centavo do nosso dinheiro que você gastou com ele ou em viagens que você alegou serem a trabalho, mas não eram. O rosto dela se contorceu, mas ele não ofereceu consolo. Ele precisava da verdade, por mais dolorosa que fosse. Mark, percebendo a extensão do engano de Carol e a determinação inabalável de Ben em proteger as crianças, aconselhou Ben a se preparar para uma possível guarda exclusiva. Dadas as ações dela, a falta de transparência e o claro impacto sobre as crianças, temos fortes argumentos para que ele obtenha a guarda principal, se não exclusiva. A ideia da guarda exclusiva era assustadora, mas também um alívio. Em sua solidão recém-adquirida, Ben começou a entrar em contato com outras pessoas. Antigos amigos da faculdade que ele havia negligenciado durante os anos atarefados, construindo seus negócios, conhecidos casuais com quem havia perdido contato. Ele se encontrava com eles para tomar um café, uma cerveja. No início foi estranho, um retorno hesitante a um mundo social que ele havia praticamente abandonado, mas as conexões, por mais incipientes que fossem, proporcionavam pequenos momentos de alívio, vislumbres de um futuro além da sombra de seu casamento despedaçado. A decisão de buscar a guarda total não foi fácil, mas parecia certa. Ele via as crianças sofrendo, e as idas e vindas entre ele e Carol, por mais limitadas que fossem, só pioravam a confusão delas. Ele acreditava que estabilidade, um lar único e consistente, era o que elas mais precisavam. Mark concordou, citando o caso extraconjugal de Carol e suas mentiras anteriores como pontos fortes. Essa decisão, no entanto, desencadeou uma acirrada batalha judicial. Carol lutou com veemência, determinada a não perder a reputação, nem a sua parte na vida dos filhos. O tribunal se tornou um campo de batalha, e a dor íntima do casal foi exposta para estranhos. Certa tarde, ao buscar Ethan na escola, Ben o viu. David, o amante de Carol. Ele estava esperando perto da calçada, com uma energia nervosa ao seu redor, claramente à espera de seus próprios filhos. Ben sentiu uma onda de fúria fria, mas também uma estranha atração. Ele caminhou até lá. David ergueu o olhar, os olhos arregalados em reconhecimento seguidos de medo. Ben! Gaguejou, o rosto empalidecendo. David! Respondeu Ben, com a voz calma, perigosamente calma. Precisamos conversar. Eles encontraram um banco tranquilo em um parque próximo. A esposa de David, Brenda, o havia deixado semanas atrás. Ele falou sobre sua própria vida despedaçada, sua vergonha, seu arrependimento. Ben ouviu, uma estranha afinidade se formando em sua paisagem brutal compartilhada. Como podemos ser tão cegos? Perguntou Ben, a pergunta pairando no ar. David apenas balançou a cabeça, o olhar distante. Eles falaram sobre as crianças, suas vítimas inocentes, o dano permanente. Foi um confronto desconfortável e não planejado, mas necessário. Um momento de luto e raiva compartilhados que transcendia suas dores individuais. Os honorários advocatícios começaram a aumentar, representando um duro golpe financeiro. Mark era bom, mas bons advogados custam caro. A divisão dos bens do casal tornou-se um processo complexo e demorado, consumindo ainda mais seus recursos. O império que haviam construído parecia estar desmoronando, pedaço por pedaço. O estresse se espalhou pela casa. Certa noite, após uma discussão particularmente acalorada sobre o cronograma de visitas de Carol, Ethan bateu à porta do quarto. "Eu odeio isso, pai! Eu odeio tudo!" gritou. Uma hora depois, Ben percebeu que Ethan havia sumido. O pânico o dominou. Ele dirigiu pelas ruas do bairro com o coração disparado, chamando pelo filho. Finalmente o encontrou, encolhido sob as arquibancadas do parque local, tremendo, com o rosto banhado em lágrimas. "Eu só quero que a mamãe volte para casa", sussurrou Ethan com a voz embargada. Grace, ainda mais quieta, se agarrava a Ben com mais frequência. Uma noite, enquanto Ben lia uma história para ela olhou para cima, sua mãozinha agarrando a camisa dele. "Papai", ela sussurrou, "você não vai nos deixar também, vai? Como a mamãe fez?"
Ben a abraçou forte, o medo em sua voz como uma lâmina afiada em seu coração. Nunca, Gracie, ele prometeu, com a voz embargada pela emoção. Nunca! O acordo final do divórcio tornou necessária a venda da casa deles. A linda casa com vista para o Lago Washington, o jardim cuidadosamente cultivado, o balanço no quintal onde as crianças passaram incontáveis horas. Tudo tinha que ir embora. Ben percorreu a casa lentamente, cômodo por cômodo, iniciando o processo angustiante de empacotar suas vidas. Cada caixa preenchida era um passo doloroso e catártico. Ele encontrou fotos antigas guardadas em gavetas. Carol, radiante no dia do casamento, Ethan bebê, o primeiro aniversário de Grace. Cartas de Carol repletas de carinho e sonhos. Ele revisitou momentos mais felizes, tentando reconciliá-los com a amarga realidade do presente, questionando como as coisas tinham dado tão errado. Uma tarde, Carol ligou para ele com a voz embargada pela emoção. Ben, implorou ela, eu sei que errei, eu sei, mas não podemos. Não podemos tentar resolver isso? Pelos filhos? Eu me arrependo de tudo, Ben, de tudo. Ele ouviu em silêncio as palavras dela, o seu profundo arrependimento. Sentiu um lampejo do antigo afeto enterrado sob camadas de mágoa e traição, mas a confiança estava irremediavelmente quebrada. Carol, disse ele com voz pausada, eu posso te perdoar. Um dia, mas não posso esquecer. E esquecer é o que precisamos para seguir em frente. Não podemos voltar atrás. Nossos caminhos agora são separados. As palavras eram calmas, precisas, carregadas de uma serena finalidade. A comunidade continuou a oferecer apoio, mas a sua dor era só dele. Sentia um profundo isolamento, uma sensação de estar sozinho num mundo que de repente se tornara frio e desconhecido. Começou a procurar uma casa menor, algo novo, um novo começo para ele e para os filhos. Sem vista para o lago, sem um grande jardim, apenas um espaço para reconstruir. Ele começou a entender que pagar o preço não se resumia apenas ao custo financeiro do divórcio, aos honorários advocatícios e à perda de bens. Era algo profundamente emocional, um preço espiritual que cobrava seu preço de todos os envolvidos, dele, de Carol e o mais doloroso de seus filhos. O dia em que o divórcio foi finalizado pareceu menos uma celebração e mais um suspiro de alívio. Não houve fogos de artifício nem grandes pronunciamentos, apenas o farfalhar dos papéis, as assinaturas firmes e as vozes tímidas dos advogados. Foi uma conclusão agridoce, o fim de um capítulo que, simultaneamente, marcava o início hesitante de outro. A vida que Ben havia construído meticulosamente, camada por camada, fora despida, mas agora ele tinha em mãos as plantas para algo novo. Ele e as crianças se mudaram para uma casa térrea modesta do outro lado da cidade. Era menor, sem a vista deslumbrante do Lago Washington ou o jardim extenso, mas era deles um novo começo, uma tela em branco. As paredes foram pintadas em tons suaves e neutros, e os móveis, em sua maioria peças antigas, pareciam diferentes no novo espaço, imbuídos de uma resiliência discreta. Ben dedicou-se a criar um ambiente estável e amoroso para Ethan e Grace. Estabeleceu rotinas firmes e consistentes, jantares à mesa, supervisão da lição de casa, noites de cinema nos fins de semana. Estava presente, verdadeiramente presente, de uma forma que percebeu que nem sempre estivera, mesmo antes da traição de Carol. Ethan, embora ainda carregando o peso do passado, começou a mostrar sinais de recuperação. Ele entrou para a equipe de debates da escola e encontrou um novo grupo de amigos interessados em jogos de tabuleiro, não apenas em videogames. Suas notas começaram a subir novamente. Certa noite, Ben o ouviu rindo, um som genuíno e despreocupado, com um amigo ao telefone. Foi uma pequena vitória, mas Ben se apegou a ela. Grace também prosperou em sua nova escola. Ela começou a desenhar novamente desenhos vibrantes e coloridos, e aos poucos, sua antiga alegria retornou, ressurgindo em momentos inesperados. Carol tinha direito a visitas limitadas, um acordo alcançado após muita disputa legal. Seu relacionamento com os filhos era tenso, marcado por silêncios constrangedores e conversas hesitantes, mas com o tempo, Ben pôde ver essa relação se fortalecendo lentamente, ponto por ponto, mesmo que dolorosamente. Eles estavam aprendendo uma nova maneira de ser uma família, fragmentada, mas ainda conectada. Meses se passaram. Certo sábado, no supermercado local, Ben a viu, Carol, e com ela,
um homem que ele não reconheceu. Ele era alto, com o braço casualmente em volta da cintura dela. Eles riam de algo na seção de frutas e verduras. Ben sentiu um lampejo, não de raiva nem de mágoa, mas algo parecido com indiferença. Uma calma tranquila, quase surpreendente. Era um sinal, ele percebeu, de que estava realmente se curando, deixando para trás os destroços. Ele continuou suas sessões de terapia com o Dr. Evans. Aprendeu a navegar em sua nova vida como pai solteiro, a lidar com o luto, a raiva e a solidão inesperada. Aprendeu a confiar novamente em seu próprio julgamento, a se apoiar na força silenciosa que encontrou dentro de si. Cautelosamente começou a reconstruir sua vida social, encontrando-se com antigos amigos para um café, às vezes saindo para um jantar informal. Não estava buscando nada em específico, apenas conexões, interação humana além dos limites de sua nova casa e escritório. Em meio a tudo isso, ele percebeu a profunda importância de relacionamentos autênticos, construídos não na conveniência ou na expectativa, mas na honestidade e na confiança inabalável. A traição havia desmascarado toda a hipocrisia, forçando-o a confrontar o que realmente importava. Ele fez as pazes com o passado, compreendendo que, embora a devastação fosse imensa, o obrigara a reavaliar toda a sua existência, suas prioridades, seus valores. Tinha sido um aprendizado brutal. A história não terminou com uma grande resolução, nenhum desfecho dramático. A vida, ele entendia, era muito mais complexa, muito mais imprevisível do que isso. Terminou com uma aceitação silenciosa. Ben, Ethan e Grace encontraram um novo ritmo, uma força serena emergindo dos destroços. Eles estavam mudados, irrevogavelmente, mas estavam encontrando seu caminho adiante, um dia de cada vez, no coração tranquilo do meio-oeste. A vida, como se viu, não era um pacote fechado com perfeição. Era uma teia complexa de escolhas, consequências e o trabalho lento e árduo de reconstruir tudo. Ben aprendeu essa lição da maneira mais difícil, através da devastação silenciosa de seu casamento e da dolorosa reconstrução de sua família. A amargura se dissipou, substituída por uma dor surda, uma cicatriz permanente, mas que já não o controlava. Ele via Carol agora, ocasionalmente em eventos escolares ou durante as trocas de crianças. A vida dela seguiu em frente, assim como a dele. Não havia raiva, nenhum perdão grandioso, apenas uma compreensão silenciosa de que alguns caminhos, uma vez separados, jamais poderiam se reconectar completamente. O coração do meio-oeste, com seus vastos céus abertos e raízes profundas, continuava seu ritmo lento e previsível, e em seu abraço silencioso, Ben, Ethan e Grace encontraram seu próprio ritmo, aprendendo a conviver com os ecos do passado enquanto construíam um futuro forjado na resiliência.